TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista Especial Eleições, que hoje conta com o nosso comentarista político Fernando Chagas. Bom dia, Chagas, seja bem-vindo. Bom dia, olá a todos, em especial aos telespectadores. Bom, nossa entrevistada de hoje é uma jornalista que em 2020 deixou a profissão e partiu para o desafio político. Foi candidata à Prefeitura de São Vicente pelo PSDB. Estamos falando de Solange Freitas. Bom dia, Solange, seja muito bem-vinda, como vai? Oi, Roberta, bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, Chagas, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. A gente está falando de política, eleições, e a primeira pergunta já vai lá, então, Solange. A gente pode já dizer que Solange Freitas é pré-candidata a deputada estadual? Pode sim. Sou pré-candidata a deputada estadual, decidi aceitar esse novo desafio, porque participar de um processo eleitoral não é fácil, né? E o que eu passei em 2020 foi bem complicado. Mas eu acho que a gente tem que continuar com os nossos objetivos, que é ajudar a comunidade de uma outra forma, sair do jornalismo por causa disso. E acho que o carinho que eu recebo das pessoas nas ruas, né, dizendo assim, poxa, obrigada por estar lutando pela gente, vale muito a pena. Então, hoje, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Solange, você teve uma boa votação na eleição para prefeito de São Vicente. Por que deputada estadual e não deputada federal? Por causa do objetivo que eu quero, assim, o que eu pretendo fazer pelas comunidades. Então, eu quero estar mais próximo do meu reduto, que é a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Então, quando eu entrei no desafio para a Prefeitura de São Vicente, na pré-campanha, eu consegui andar nas comunidades, conversar com as pessoas e foi um carinho muito especial. E eu quero continuar esse trabalho. Eu dizia assim, que se eu fosse prefeita, eu não ia ser prefeita de gabinete, eu ia ser prefeita das ruas, né? A gente tem um vice para ajudar a gente nessa empreitada. Então, eu ia andar muito, caminhar muito, porque assim, onde o poder público mais falha é lá na ponta, na comunidade. E sabe, Chagas, é interessante quando às vezes você conversa com algumas pessoas que não vieram de periferia, que não têm um acesso, que não chegam perto das comunidades e elas não têm noção, às vezes, do que essas pessoas sofrem nas comunidades. Quando eu falo para muita gente, assim, tem pessoas que estão realmente passando fome, tem pessoas que estão passando muita necessidade, não conseguem nem comprar um botijão de gás, tem gente que está tão distante dessa realidade que acha que é fantasioso e não é. E o trabalho, sim, que eu pretendo fazer, que eu quero continuar fazendo, é lá na ponta. Então, eu quero estar mais próxima das pessoas. Por isso que eu escolhi participar de um processo eleitoral onde eu vou estar mais perto. Porque como pré-candidata a deputada estadual, vencendo as eleições, vou estar em São Paulo, pertinho aqui do nosso reduto. Agora, Solange, você mencionou a sua experiência agora nessa campanha, né, municipal de São Vicente, em 2020, e não foi uma campanha fácil, né? Não. A gente teve vários episódios. Você se arrepende em algum momento? Tinha ideia de que a política... Claro, assim, todo mundo tem uma ideia, né, do que é a política brasileira. Agora, quando você entra nela, você conhece um pouquinho. Acho que na campanha você teve uma amostra do que seria esse cenário. Está disposta a encarar isso? Roberto, vou te falar uma coisa. A gente, como jornalista, você também tantos anos na profissão, a gente tem uma ideia da política, né? E a gente fica muitas e muitas vezes indignada com as respostas que a gente tem de vários políticos, prefeitos, secretários. E foi até essa indignação que me trouxe para a política, porque eu sempre dizia que eu nunca iria entrar na política, que isso era um mundo muito sujo, cheio de esquemas, de roubalheira, de políticos enganando as pessoas, e eu tinha uma ideia ruim. Quando eu decidi aceitar esse desafio, que não foi uma decisão fácil, imagina você largar uma profissão que você ama, e eu digo largar assim no sentido assim, deixar de lado o jornalismo, que é uma profissão que está no sangue, né, Roberta? A gente ama fazer jornalismo. Não é pelo salário, né? Não é pelo salário. As pessoas veem a gente na televisão, acham que a gente ganha uma fortuna. Isso, não é.
é porque está no sangue, né? A vontade de dar notícia, mas usar a nossa profissão para ajudar as pessoas também. Você faz isso, eu fazia muito isso no jornalismo. Então, eu dizer que eu nunca viria para esse desafio. E eu tinha uma ideia, a gente sabe, né, o que acontece um pouco na política, mas quando eu entrei, eu vi que é muito pior. Se assustou? Me assustei. Olha, eu como uma jornalista trabalhando 30 anos, Uma jornalista experiente, combativa, que ia lá, que peitava os caras, né? Não é alguém que não tinha contato com a política. E mesmo assim, Roberta, eu me assustei. E aí hoje tem muita coisa que eu vejo, eu falo assim, meu Deus, eu já vejo uma reportagem ali, eu falo, por que isso não está sendo falado, não está sendo mostrado? Porque você tem que provar também muita coisa. Só que está ali na cara de todo mundo, Roberta. Tem muita coisa assim, está na cara de todo mundo, os esquemas. O que alguns prefeitos fazem para ter os vereadores na mão é uma coisa nojenta, eu diria. Agora, Solange, a tua experiência como jornalista durante todo esse tempo, inclusive fazendo coberturas de política, Sim. tanto do executivo como do legislativo, o que o jornalismo pode te ajudar na política, se você for eleita deputada estadual? Ai, ajuda muito, porque primeiro, que eu acho assim, aquele sentimento que eu tinha sempre de ajudar as comunidades, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho certeza que não vai sair de mim. Então, eu sempre quis usar o jornalismo. Por que eu era tão combativa e não tinha medo de prefeitos, secretários ligarem para o dono da TV e reclamar de mim? E acontecia muito disso. Pô, a Solange está exagerando, não vou nem dar nomes, né? Mas assim, a Solange está exagerando. E mesmo assim, eles deixavam eu continuar com o meu trabalho, porque acreditavam no que a gente estava fazendo. Então, assim, esse meu lado combativo, esse meu lado que quer ajudar as pessoas, que é uma pessoa, e eu posso falar isso, e aí as pessoas dizem assim, mas todo político tem que ser honesto, mas a gente sabe como é. A gente sabe, né, que poucos são tão honestos assim. Eu tenho certeza, o meu caráter, sabe, isso não vai mudar, tenho certeza disso. Então, isso tudo que eu tinha do meu lado combativo, de ir atrás, de dar voz para as pessoas, de lutar por essas pessoas, eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito, eu chegando lá. Seja no cargo que a gente tiver, no mandato que for, agora eu tenho um foco, mas assim, e eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito a ajudar as pessoas. E eu sempre falo, Chagas, assim, eu não vou mudar o sistema que está contaminado. Não vou. Não vou mudar o Brasil, não vou mudar o Estado, mas a minha parte eu vou fazer de uma forma correta, de uma forma que é focar, ajudar as pessoas. Não quero ficar rica, não vim para roubar, não vim para fazer esquema. É para fazer em prol da comunidade mesmo e o trabalho que a gente já gosta de fazer. Eu adoro ir para as ruas, adoro estar com as pessoas, então eu só vou mudar a forma. E assim, já tem umas bandeiras, tem algumas coisas que eu quero lutar bastante. Então, acho que vai dar certo. Agora, Solange, você iniciou a sua vida política no PSDB, né? E aí conheceu, não sei, essa é a resposta que eu gostaria que você desse, por que a troca de partido? Você está falando, você entra na política, você coloca o pé, você vê muita coisa ali que você não esperava. Sim. E aí a gente começa a ver as articulações políticas, as trocas de partido. A gente não sabe também o quanto o partido ele realmente significa na política brasileira, porque às vezes a ideologia parece que não tem significado nenhum, né? As pessoas trocam bastante. Então, por que sair do PSDB? Olha, minha vida toda, eu só entrei em partido político para disputar essa eleição de 2020. A minha vida toda, eu nunca votei por partidos. Votava nas pessoas que eu acreditava que seriam boas para aquelas funções, para aqueles cargos. Então, e essa ideologia que a gente vê, tem tanto troca-troca de partido. Você pega qualquer político aí que está há muitos e muitos anos, vê o Alckmin, né? Saiu do PSDB e está aliado ao PT. Então, assim, tirando aqueles muito radicais na direita, muito radicais na esquerda, e mesmo assim, esses também já trocaram de partido alguma vez, acho que esse negócio de ideologia, assim, alguns não gostam que eu falo isso, mas assim, é o que eu sinto e é o que eu vejo no dia a dia e é o que está na cara de todo mundo aí para ver. Só você ver o histórico dos políticos. Então, a ideologia, eu acho que é muito radical no sentido de que não é o que é muita falação, né? Ah, não, eu tenho ideologia, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. Né? É mentira, tá na cara de todo mundo aí. E nos partidos, tem gente do bem e gente do mal em todos os partidos. Tem coisas boas e coisas ruins em todos os partidos. Quando eu vim para a eleição, o que eu precisava? De um partido que me desse força e condições de disputar a eleição. Tinha um prefeito que estava tentando a reeleição,
tinha o prefeito que ganhou, que está muitos anos tentando, e outros 5 candidatos já. E eu entrei aos 45 do segundo tempo. Vai ver que foi por isso que eu escolhi 45, né? 45. Nossa, que piada. Meu Deus do céu. Mas então, e aí o partido que me deu condições para eu disputar essa eleição foi o PSDB. Até porque os outros partidos já estavam com seus candidatos, né? Já tinham feito suas escolhas. Mas apesar disso, eles me chamaram também. Eles tinham interesse que eu fosse. Mas eu não senti firmeza nas propostas que fizeram, né? Então, alguns eu até fiquei sabendo depois que se eu tivesse aceitado a proposta, era para me vender depois como vice. Olha só. Nossa. Aí você imagina, eu saí da TV e nem ia disputar a eleição, porque eu não ia aceitar um tipo de acordo. Bem-vindo ao mundo da política. Meu Deus, olha, que política. Como é difícil a política, né? Principalmente para a mulher, viu, Roberta? Olha, Tem essa discriminação? muito! Nossa! É um machismo, assim, a gente já vive um machismo que é cultural, né? Em todos os lugares, mas na política, meu Deus do céu, é uma coisa muito louca. Tanto é que, assim, o que eles tinham para me combater, digamos assim? Porque eles não te veem como adversário. Eles falam adversário, mentira, eles te veem como inimigo. É um inimigo ali. Exatamente. Então, eles fazem de tudo mesmo, para te tirar do cenário. E aí chega eu lá nos 45 do segundo tempo, Mulher. sou mulher, Inocente. jornalista. Olha o que essa jornalista quer fazer aqui, né? Aí chega para balançar as estruturas e balancei, né? E aí, o que eles tinham para me atacar? Uma jornalista correta, sempre fui muito correta, Chagas. Você me acompanhando no meu trabalho. A Roberta também muito correta, muito centrada. Eu tinha até medo de tirar foto com político. Ética. Muito ética. E não tinha medo de falar, medo de lutar. E aí chega nesse cenário, o que ela está fazendo aqui? Como você combate isso para esses caras que jogam sujo? Era me atacando como mulher. Então, era fake news desde o primeiro dia. Eu saí em maio de 2020 da TV. Alguns dias depois falei, sou pré-candidata à Prefeitura de São Vicente. E aí já começou uns ataques, fake news, assim, um bombardeio, assim, que eu já imaginava que eles iriam me massacrar, porque eles me avisaram. Não, mas eu não imaginava que seria tanto. E aí os fake news eles espalhavam nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Tinha a cara que era do gabinete do ódio, que dava a cara, a tapa e falava um monte de armação, tanto que eu tenho os pega processos. a família também. Né? A família. A parte Aí, pessoal, eu acho que, assim, de tudo, né, Solange? é a parte de tudo pessoal. Que a gente vê quando Falaram vem do meu ataque pessoal, é filho. difícil. Aí, sabe, aí perde todo o respeito, assim. Nos primeiros dias, minha vontade era sair da minha casa, eu falava pro pessoal, o pessoal me segurava. Eu vou lá dar um soco na cara dessa pessoa, porque eu falei, não é possível. Mas é isso que ela queria. Era isso. Mas depois eu me acalmava e me usava aquilo para me fortalecer. Assim, não, eles não vão me vencer, eles querem que eu desista, não vão me vencer. Assim, não vai vencer esse jogo sujo. Mas, Solange, você está entrando agora na política, tem experiência na política como jornalista, mas hoje até é estranho. Quando eu entrei na política, nós éramos adversários, hoje somos inimigos. Você vem com uma proposta nova, não é política nova, não. Não, É uma não. proposta nova. Sim. Você não teme de ficar isolada? Você é eleita. Ou mesmo no processo eleitoral, ficar isolada, já que você tem uma visão, principalmente como você falou, atender as comunidades, já que principalmente depois da pandemia, a questão social pegou feio no Brasil. Então, eu sei que vai ser difícil. Como foi o processo eleitoral para a Prefeitura de São Vicente, eu sempre dizia assim, gente, se eu for eleita no meu mandato, não vai ter rachadinha, não vai ter funcionário fantasma. Eu não ofereci cargos para ninguém. Ninguém na minha equipe sabia qual função teria. Até porque, se eu entrasse, eu queria conversar com os servidores, valorizar aqueles servidores que estão lá há muitos anos, sabe, que poderiam me ajudar muito mais. Conhecem a máquina. Que conhecem a Pegar pessoas máquina. técnicas, né? Que poderiam me Pegar ajudar muito favores. mais do que eu trazer uma pessoa que não conhece a máquina. Ela poderia trabalhar junto comigo. Mas eu queria, por exemplo, para o meu secretariado, aproveitar quem está lá, quem conhece, porque assim, troca prefeito, a máquina continua funcionando. Quem é que está fazendo a máquina funcionar? É o servidor, é o funcionário público. público. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, e na sequência a gente continua então o nosso bate-papo com a pré-candidata a deputada estadual Solange Freitas e com o cientista político Fernando Chagas. Não sai daí, eu volto já já. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente.
neste domingo, meia-noite, Canal Livre. O Táxi Cidade Entrevista Especial Eleições está de volta, hoje conversando com a pré-candidata a deputada estadual Solange Freitas e com o nosso comentarista político Fernando Chagas. Solange, no bloco anterior, o Chagas até te perguntou se você temia esse isolamento político. E aí? Não, eu não vou temer, porque assim, o trabalho que eu quero fazer, eu tenho certeza que assim dá para fazer, que é ajudar as comunidades. No ano passado todo, eu andei muito nas comunidades, conhecendo instituições, entidades que fazem um trabalho já que o poder público deveria fazer e não faz, e de que forma o poder público pode ajudar essas entidades sérias, né, aquelas que são sérias, para que elas consigam ampliar esse trabalho e atender mais e mais pessoas na comunidade. Então, eu vou focar muito nisso, vou focar no terceiro setor e tem algumas causas que eu quero brigar também pela criança e adolescente, saúde da mulher, contra a violência, né, já que eu vivi uma violência tão grande, assim, é uma das minhas bandeiras. Lógico que não vai ser fácil, né, porque você estando no mandato, você também está num partido político e você tem a pressão também do seu partido, mas acho que quando o teu objetivo é para fazer a coisa certa, acho que com argumentos você consegue chegar lá. Vai ser difícil em vários momentos, vai ser, mas a gente tem que brigar, tem que lutar. Aquela jornalista briguenta que é para cima vai continuar lá. E por que União Brasil, então? Então, também na mesma condição, quando eu entrei no PSDB, eu precisava de um partido que acreditasse na minha proposta, e quando eu conversei com o pessoal do União Brasil, com a família Leite em São Paulo, foi também nessa condição. Eu falei o que eu pretendia com o meu mandato, o que eu pretendia na política, e é um partido que acredita na minha proposta, que naquele momento, quando eu fui até lá, eles até pediram para o Gil do Conselho, que foi o meu vice, para ele vir para a disputa também. Então, o Gil vai ser pré-candidato a deputado federal, nós vamos fazer uma dobrada forte, lutando por São Vicente, lutando pela Baixada e pelo Vale do Ribeira. Então, quando a gente foi conversar, o Gil nem seria candidato, ele não estava nos nossos planos. Ele estava coordenando para mim uma possível pré-campanha, né, nesse tempo todo. Mas aí eles vieram com uma proposta boa para a gente, de fortalecer a cidade, de fortalecer a Baixada Santista. Eles queriam isso, quando eles me chamaram, foram eles que me chamaram para conversar, e eles falaram isso, a gente quer fortalecer a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, e a gente conta com vocês. E aí a gente aceitou essa proposta, eles estão dando condições para a gente poder disputar essa eleição. Solange, um problema no Brasil não é de hoje, a desigualdade. Inclusive na Baixada Santista. Sim, tivemos muita. a pandemia e acentuou. A gente vê muitas pessoas em situação de rua. No Brasil inteiro, mas também na Baixada Santista. Você está falando do social. Quais são os principais desafios sociais aqui para a Baixada Santista? Olha, quando eu vim para o processo eleitoral em São Vicente, o que eu notei quando eu andei na pré-campanha? Projetos sociais que tinham para ajudar os jovens, para ajudar as mulheres, tinham sido tirados. Quando você tira um projeto social como esse, quantas as adolescentes que poderiam estar ali fazendo aquele projeto, tendo um futuro, vislumbrando um futuro diferente, deixou de ter? E aí você perde esses jovens para quê? Para a criminalidade. Então, você tem que fortalecer aqui. E o poder público, muitas vezes, quando entra prefeito, qual é a principal coisa que ele quer fazer? Alguma coisa que chame atenção, que dê visibilidade. E esquece da prevenção. Então, acho assim, numa das batalhas minhas, por isso que eu quero estar mais próximo da comunidade, é fazer com que esses projetos, para garantir o social, para você melhorar as condições das pessoas agora, para a gente poder investir menos em saúde lá na frente. Então, você tem que investir o quê? Na educação, fazer com que esses jovens saiam da rua de verdade, né? O contraturno escolar, que fica muito bonitinho na teoria, mas na prática quase não existe. Pelo menos a gente vê aqui em São Vicente que não existe, né, uma balela. Então, você tem que pegar e fortalecer isso. Quando a gente fortalece a base, a gente gasta menos com segurança, menos com saúde. Então, acho que é isso que o futuro é esse. Você fazer com que lutar, e dá para lutar na Assembleia, dá para lutar depois na Câmara também, para que isso realmente aconteça.
É difícil? Muito difícil, mas a gente tem que fazer, tem que começar. É como um prefeito quando assume. Se ele não pensar nisso, no desenvolvimento lá na frente, não vai mudar nunca. São Agora, Vicente Solange, é assim. dentro disso que você está falando, eu acho que um aspecto muito importante que a gente está vivenciando nesses últimos meses é a questão da violência e da insegurança nas cidades aqui da nossa região, né? A gente teve fatos no Guarujá, bala perdida, quando foi lançado um programa exatamente para combater a criminalidade, né? A gente tem uma troca de tiros lá, teve questões assim num show também em Santos. Então, quer dizer, assim, está virando rotina na Baixada Santista. E a gente sabe da ligação que dessa parte do governo do Estado, né? A necessidade do governo do Estado, a parte da polícia. Como é que você faria essa articulação? O que a gente poderia pensar em relação à Baixada Santista? O que está acontecendo no Guarujá, e por isso a importância das pessoas acompanharem os políticos, verem o que eles estão fazendo, verem quais são as propostas deles mesmos, para a gente poder votar certo. Isso em qualquer eleição, municipal, estadual, qualquer uma. Guarujá, isso que me parece, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas de lá também, virou meio que uma bagunça, com tudo isso que a gente está vivendo na política, com o que aconteceu com o prefeito, a cidade está meio desorganizada. Por mais que a vice-prefeita esteja tentando organizar isso o que aconteceu com o prefeito afeta toda uma cidade. Falta autoridade. Falta autoridade. Né, para criminalidade, parece que ok, pode entrar. Eu tenho conversado muito com as pessoas lá de Guarujá e eles estão relatando isso, conversando muito com os moradores das comunidades e eles se sentiram meio que abandonados. Você imagina, poxa, votou, ele foi super bem votado. Sim. Eu votei num cara que eu vi que estava... Né, no esquema reeleito, né, e no esquema todo. Então, assim, aquele dinheiro que deveria estar sendo investido lá na comunidade é o dinheiro que foi desviado, que as pessoas agora têm certeza. Né, apesar... E 2 pontos importantes você falou, né? Saúde e educação. Saúde e educação. E aí um prefeito médico, assim, que deixa mais triste. Bem avaliado, bem avaliado, que os moradores nunca iriam imaginar isso, né? Então, em Guarujá, especialmente, nesse caso, está desorganizado, sem autoridade, né? As pessoas estão largadas e você dá mais espaço ainda para o crime, é o que está acontecendo. Agora, o governo do Estado, a gente tem que cobrar mais do governo do Estado? Tem sim, mas as prefeituras também têm que estar aliadas. Seria o que a Guarda Municipal colaborar? Sim, reforço na Guarda Municipal, no monitoramento, por exemplo, o monitoramento que Santos e Praia Grande têm, as outras cidades não têm. E isso inibe, sim. A gente viu, nossa, Praia Grande, há alguns anos atrás, quantas reportagens a gente fazia de criminalidade e diminuiu isso. Não acaba, que também você não consegue acabar da noite para o dia. Mas diminuiu pra caramba. Praia Grande era notícia direto e diminuiu, porque houve esse aumento, assim. Não ficou esperando só o governo do Estado. O prefeito foi lá e investiu nas câmeras de segurança, investiu na Guarda Municipal e investiu de verdade, não é aquela coisa para a internet ver, você fazer blogueirinho, não, como alguns prefeitos fazem. Então, investiu mesmo, de verdade, melhorou as condições de trabalho, que isso também é muito importante, né? Você tem que trabalhar em condições. Então, isso é uma das coisas que precisa ser feita. Solange, além da segurança, que hoje é um problema da Baixada Santista que está se agravando. Saúde, educação, um problema que eu vejo, me corrija se eu estiver errado. Baixada Santista, a questão do transporte. A pessoa mora na Praia Grande, trabalha em Cubatão, estuda em Santos. Sim. Hipoteticamente, mas ocorre na prática. A questão do transporte na Baixada Santista. Cadê o VLT? O VLT, olha, o VLT para a área continental, na época que eu estava em campanha, ou seja, 2020, meados de 2020, a gente conseguiu lutar para que o projeto executivo saísse do papel. Porque a gente pediu para caramba, assim, poxa, o projeto executivo do VLT para a área continental não pode esperar a segunda fase do VLT em Santos acabar. Nós lutamos lá, nós conseguimos isso lá atrás, só que agora a gente vê que ainda está caminhando lentamente. O que o governo do Estado dizia naquela época? Que precisava também esperar a reforma da Ponte dos Barreiros finalizar, que foi um erro que eles fizeram. Olha só, veio muita verba, vieram quase 60 milhões de reais para a reforma da Ponte dos Barreiros. O que deveria ter sido feito? Junto com o governo do Estado, para fazer a reforma da parte ferroviária da Ponte dos Barreiros, que são 2 pontes ali, é uma coisa só, mas são 2 pontes. Ou seja, olha o erro de quem estava no poder e continua no poder hoje, que não fez isso.
aquela verba daria também para você fazer a reforma da parte ferroviária, o que já aceleraria muito esse processo do VLT para a área continental. Isso não foi feito. Mas aí não foi jogo de poder aí? Sim, foi aquela briga entre de poderes, que é muito ruim, né? Essa briga de poderes, o município, o estado e o governo federal. E aí a solução não foi a melhor que a gente viu. As autoridades também não lutaram por isso. Porque deveriam lutar. Mas aquele negócio de ego, não, a parte ferroviária é do governo do estado. Não é do governo do estado, é da cidade. Entendeu? Você tem que brigar, é da cidade, a ponte é da cidade. Então, por que a gente não vai fazer de uma forma para lutar? Os recursos seriam suficientes, sim, para fazer a reforma da ponte. Mas aí não é mais ou menos o que a gente está vendo, por exemplo, na travessia seca Santos-Guarujá? Um quer ponte, outro quer túnel, aí fica, em vez de ter os dois, na real a gente não tem nenhum. Então, mas você sabe que a gente está vendo o quê? No ano eleitoral, todo mundo falando disso. Ano que vem, você acha que vai ter a ponte? Não, depois vai, é como sempre, né? 4 anos, depois se discute de novo, sim. E depois mais 4 anos de urbana, novo. Né? Que a população não se engane com isso, nem governo do estado, nem governo federal. Para mim é tudo balela. Eu queria ou ponte ou túnel, eu queria aquela que começasse a obra hoje. Qual é a que vai começar a obra? Porque as duas são importantes. As duas vão ter o objetivo, cada uma com o seu objetivo, mas as duas são importantes. E não inauguração de maquete estaiada. Não, eu fiz a inauguração reportagem de inauguração de maquete. Eu sou traumatizada com essas reportagens que a gente faz. Você está lá, está fazendo. Você fala assim, será que isso não é só porque é ano eleitoral? Você já sabe. E é. Você já tem experiência. Já tenho. A gente está no finalzinho aqui, Solange, só para a gente tocar em um assunto mais... delicado também, importante, que é a questão de geração de emprego e renda. O que a gente pode pensar para a Baixada Santista? Então, essa é uma das minhas bandeiras e por isso que no ano passado, quando eu estava na minha função de subsecretária de Assuntos Metropolitanos e também porque eu queria focar nisso, porque o objetivo é o terceiro setor, você andar nas comunidades, identificar aquelas entidades que fazem um trabalho sério e ajudar essas entidades a fazerem esse trabalho. Por exemplo, a mulher, hoje ela é vítima de violência, como é que ela sai de casa? Ela não tem ajuda. Aí tem pessoas que falam assim, aquela mulher está lá apanhando do marido, mas continua lá com ele. Ela também gosta de apanhar. Não é isso, pelo amor de Deus, eu ouço gente falar isso. Mas ela vai sair de casa com um monte de filho e fazer o quê? Passar fome? Fazer os filhos dela passarem fome? Então você não tem essa ajuda. Então você precisa fomentar esse tipo de ajuda para ela, também para que ela tenha uma qualificação, não só na parte psicológica para ela ajudar, mas também que ela consiga ter uma qualificação. E é isso que a gente precisa lutar. Então, eu estou pensando em vários projetos que a gente consiga tirar do papel, né? Então, por isso que eu não fico nas redes sociais falando disso, aquilo, não. Eu estou lutando para lá na frente a gente conseguir fazer. Ensino médio e ensino técnico, pode colaborar? Sim, pode colaborar. E nós temos vários projetos não. Até no governo do estado, o ensino técnico se fortaleceu bastante. Hoje o jovem, quando ele vai para o ensino médio, ele pode aprender uma qualificação. Mas também não adianta você ter essa qualificação se você não tem emprego. Então você tem que fazer com que a geração de emprego aconteça de verdade. E uma das maneiras é essa também, a gente está lutando por isso. Ok. Solange, muito obrigada. Pô, já acabou? Sua participação já foi. Já conversamos bastante. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para você. Obrigada, Roberta, Chagas. Obrigada, pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui e ter esse espaço para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigada. Chagas, muito obrigada. Sucesso para você. Até a próxima. O Tarde Cidade Entrevista fica por aqui. Sábado que vem a gente se vê. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade.